Boa noite, eu me chamo Vitória Barbosa Cicotti e hoje eu vou falar sobre o que é o fichamento. O fichamento, ele é o resumo das principais ideias do texto. Então, ele vai mostrar quais são os principais assuntos do texto. O que o texto vai se tratar, sobre o que ele vai se tratar, então ele vai mostrar quais são. Para preparar o fichamento, é de suma importância que, antes de tudo, você faça uma breve leitura para você ganhar conhecimento daquilo que você vai escrever, daquilo que você está lendo, daquilo que você vai querer passar para alguém. Então, você vai fazer essa leitura. Após terminar, você vai fazer uma leitura mais consciente, porque você já vai ter ideia daquilo que você leu. Após isso, você vai criar suas anotações, analisar os dados das suas anotações e aí sim terminar o fichamento. Até então tem 3 tipos de fichamento, que é o fichamento bibliográfico, o fichamento de resumo ou conteúdo e o fichamento de citação. Oi, bom dia, eu me chamo Graciana e hoje vou falar sobre os tipos de fichamento. Existem 3 tipos de fichamento. O fichamento de citação, que consiste na reunião das frases mais importantes de um texto, por isso deve ser transcritas entre aspas. E nesse fichamento é preciso ter uma atenção especial para que as citações façam sentido, especialmente quando parte das frases são omitidas. Nesse caso, devem ser utilizadas reticências, colchetes ou parêntese. Vou dar um exemplo de fichamento de citação escrito por Carlos Estevão Martins, A Questão da Cultura Popular. Ele abriu aspas, abriu parêntese, fechou parêntese e escreveu: todo um complexo universo criado pelo trabalho e que tem por finalidade garantir, a um nível cada vez mais integral, a realização do ser do homem no mundo. Fecha aspas. Vou falar um pouco também sobre o fichamento de resumo. O fichamento de resumo são inseridas as ideias principais de um texto, mas com nossas próprias palavras, embora também possam ser usadas citações. As ideias elas devem ser organizadas de acordo com a ordem que aparecem no texto. Nesse fichamento, a gente tem que expressar a nossa opinião e fazer os nossos esquemas. Esse tipo de fichamento também é chamado de leitura ou de conteúdo. O fichamento bibliográfico. O fechamento bibliográfico é o fechamento em que as ideias são selecionadas e que expressam opinião pessoal. São inseridas por temas com a devida indicação da sua localização no texto. Vou explicar também um pouco sobre a estrutura do fichamento. Para a gente fazer um fichamento, a gente tem que colocar o cabeçalho, referência bibliográfica e o texto, onde você deve escrever o conteúdo principal. O fichamento pode ser manualmente, em blocos ou em suporte informático. Olá, meu nome é Ana Paula Remédio, eu sou do 2º semestre de enfermagem e eu vou falar um pouquinho sobre o que é resumo. Então, resumo é uma exposição abreviada de um acontecimento, obra literária ou artística. Fazer um resumo significa apresentar o conteúdo de forma cinética, destacando as informações essenciais do conteúdo de um livro, de um artigo, de um argumento de um filme, uma peça teatral e entre outras coisas. A elaboração de um resumo ela exige uma análise de interpretação do conteúdo para que sejam transmitidas as ideias mais importantes. O resumo ele pode ser classificado de 3 tipos: resumo indicativo, resumo informativo ou resumo crítico. O resumo indicativo ele resume somente os fatos importantes, as principais ideias, sem que haja exemplos oferecidos do texto oficial. É um tipo de resumo mais pedido nas escolas. Já o resumo informativo, ele resume as informações ou os dados qualitativos e quantitativos expressos no texto original. Se confunde com os fichamentos e geralmente são utilizados em textos acadêmicos. E também tem um resumo crítico, que é chamado de resenha ou recensão. Ele resume as informações do texto original, aos quais são acrescentadas as opiniões do autor e de quem escreve o resumo. E dando continuidade, a Gabi falará sobre a estrutura geral dos resumos acadêmicos e alguns exemplos.
Olá, eu sou Gabriela e vou falar um pouco sobre a estrutura geral dos resumos. Não vai ser abordado aqui aqueles resumos já inseridos em documentos, que é o caso de resumo que vem logo no artigo científico, tá? São aqueles resumos que vão falar sobre um determinado tema, algum documento. Eles devem sempre seguir as normas da ABNT. E uma das primeiras coisas que deve se fazer é referenciar, a obra, o documento que você está utilizando, sobre o que o resumo vai falar. Exatamente isso. Então, isso vai preceder o seu resumo e logo em seguida você deve fazer o seu texto. Muito importante não realizar ele em tópicos, mas sim um texto corrido, de preferência em parágrafo único. Caso você queira dividir em mais parágrafos, não tem problema, é mais uma questão de organização de quem está escrevendo. Lembrando que o resumo ele deve ser claro, contendo os objetivos, os métodos, os resultados e também a conclusão. Caso você queira adicionar palavras-chave, vai incrementar muito o seu resumo e ele deve ser escrito com verbos ativos e na terceira pessoa do singular. Como exemplo, eu vou ler um resumo indicativo, tá? Este resumo ele é de Berkenbrock e o título é Jogos e diversões em grupo, para encontros, festas de família, reuniões, sala de aula e outras ocasiões. Segue o pequeno trecho. Reúne brincadeiras ou dinâmicas para grupos, objetivando fornecer subsídio para as pessoas que trabalham com grupos e desejam desenvolver o aspecto lúdico em seus encontros. Propõe brincadeiras e competições de fácil execução, visando ao entrosamento e descontração do grupo das mais variadas faixas etárias. A maior parte das atividades propostas estimulam as capacidades de memorização, humor, agilidade, conhecimento e criatividade, entre outras habilidades. Ponto. Então, como a gente pode ver aqui, ele é um resumo indicativo porque ele é mais enxuto, ele é direto ao ponto, ele traz as ideias principais sem fazer referência ao documento original. Então, este é um exemplo de resumo, inclusive um resumo mais simples e bastante utilizado aí em escolas. Eu me chamo Thalísia e hoje eu vou explicar um pouco sobre o que é resenha. A resenha, ela é um tipo de texto usado para descrever e analisar outra produção textual. Ela pode variar de obras literárias até tratados de anatomia. Em modo geral, todos os livros, todos os textos podem ser resenhados. Além disso, há também as chamadas resenhas temáticas, que reúnem informações de diversos livros e autores que abordam o mesmo assunto. Existem dois tipos de resenha, que é a descritiva, onde o autor da resenha apenas descreve e correlaciona informações acerca do tema ou livro resenhado. Nesse tipo, no descritivo, não há espaço para a opinião do autor nesse texto, sendo uma composição informativa. Já na resenha crítica, assim como na descritiva, ela também descreve e correlaciona informações de uma obra ou assunto. Não obstante, na resenha crítica, há espaço para que o autor apresente a tese sobre o tema abordado, sendo então um texto de natureza informativo ou argumentativo. As características da resenha é a objetividade. Por se tratar de um gênero científico, a resenha ela exige certo grau de objetividade em sua linguagem. A concisão, uma boa resenha deve procurar dizer o necessário, sem muitos exemplos ou repetições. A utilização de um método, ele é importante que nas resenhas o autor estruture o texto a partir de um método claro e objetivo. Em geral, duas partes são fundamentais em todas as produções: o resumo e a análise de dados, e o uso da norma padrão da língua, que, para manter a clareza, a objetividade, recomenda-se que a norma padrão seja a variante da linguagem utilizada nas resenhas. O passo a passo para fazer uma resenha.
Primeiro de tudo, é importante ler com muita calma e atenção o texto que será resenhado. Fazer anotações do texto original durante o processo de leitura, resumir de modo claro, objetivo e conciso todas as informações importantes do texto, construir apontamentos segundo o tipo de resenha que será produzido, se é descritiva ou a opinativa, e também revisar o texto final da resenha, para verificar, se todas as informações importantes foram resumidas e se os apontamentos feitos estão de acordo com as suas expectativas. Bom, esse foi o nosso trabalho, um breve trabalho sobre resenha, fichamento e resumo. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido certinho, e é isso aí.